tomando conta de mim, me ajudando a ir. A paz do Senhor a todos, uma boa noite, que Deus possa estar te abençoando. Eu gostaria de ler com você nessa noite um trecho da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 16, que diz assim, a respeito de Abraão: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Que Deus abençoe a sua palavra. Como se fortalecer em tempos difíceis? Como enfrentar momentos tempestuosos sem perder a fé, sem enfraquecer na fé, sem perder a esperança de que dias melhores virão e de que Deus cumprirá a sua promessa em nossas vidas? Quero compartilhar com você esse texto, essa experiência do nosso pai Abraão. É claro que nesse texto Abraão está tentando provar, o Paulo está tentando mostrar através da vida de Abraão que Deus nos recebe pela fé, que é a fé o elemento mais importante para se relacionar com Deus. Por isso está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Quero lembrar então a você que a fé é quem vai te fazer triunfar nesses momentos complicados. Abraão tira os olhos das suas limitações e coloca a sua visão, o seu olhar para aquele que é ilimitado. Você é limitado. Eu sou limitado. Vamos colocar os olhos naquele que é ilimitado, naquele que pode todas as coisas, o nosso Deus. Abraão, mesmo olhando para si mesmo, se vendo como um homem de quase 100 anos, um corpo amortecido, envelhecido, mesmo olhando para sua companheira também de quase 100 anos, estéril, ele não se deixou levar, como diz a palavra. Ele não se enfraqueceu diante destas coisas, dessas limitações, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, louvando a Deus, confiando que o Senhor cumpriria a sua promessa. Eu sei, as coisas estão totalmente contrárias a nós. A situação não está favorável a nós. Os ventos nos são contrários. Mas o nosso Deus está a nosso favor. As promessas de Deus não podem ser invalidadas por um vírus, por nenhuma circunstância. Creia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso é fé. A palavra de Deus nos convida a seguir o exemplo do nosso pai Abraão. Aquele homem que recebe uma promessa de Deus que lhe parecia impossível. E para que ele tivesse com o que sonhar e com o que pensar, quando viesse à sua mente a promessa de Deus, Deus pediu que ele saísse da sua tenda,
olhasse para o céu estrelado e contasse as estrelas. Abraão tenta. Ele sabe que não podia contar as estrelas, elas eram muitas. E Deus disse, se você pode contar, você conta, mas a tua descendência serão como as estrelas do céu, um número incontável. Todas as vezes que Abraão saía à noite no deserto e olhava para o céu estrelado, ele lembrava da promessa de Deus. Ele lembrava de quão numerosa seria a sua descendência, segundo a palavra que havia recebido do Criador. Deus lhe dara algo com que ele pudesse ter uma dimensão da sua bênção, as estrelas. Eu disse em uma outra palavra que quem dorme sem sonho acorda sem fé. Abraão nunca dormiu sem sonho, porque todas as noites ele olhava para o céu. Ele foi fortalecido dando glória a Deus. Como se fortalecer em tempos difíceis? Como se manter fervoroso em meio a uma situação como essa que nós estamos vivendo? Como acreditar que dias melhores virão? Que Deus vai cumprir a sua promessa? Sabendo, primeiro, que Deus pode todas as coisas. Segundo, tirando o olhar das minhas limitações e voltando-me para aquele que é ilimitado. Aquele que faz o impossível. Aquele que pode cumprir a sua promessa. A palavra diz que Abraão estava certíssimo de que aquele Deus que lhe havia feito a promessa era poderosíssimo para cumprir o que tinha dito. Portanto, ele não enfraqueceu na fé. Ele sabia que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Ele chama as coisas à existência como se elas já existissem. Isso é fé. Viver pela fé não é viver pelo que vejo, pelo que eu apalpo. É viver justamente pelo contrário. Por isso Jesus disse que bem-aventurado, felizes daqueles que não viram, mas creram. Eu sei que você nesse tempo não está vendo muita coisa legal nos noticiários, nas reportagens, na sociedade, nos comentários. As coisas estão difíceis. Tire os olhos dessas coisas. Coloque os teus olhos no Senhor. Olha para Deus. O salmista já dizia, eleva os meus olhos para os montes, para os problemas, para as dificuldades. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele cumprirá a sua palavra. Portanto, é pela fé. É pela fé que Deus recebe Abraão. E mesmo ele fazendo uma circuncisão depois, como o início dessa aliança e desse pacto, ele foi primeiro aceito pela fé. Abraão foi recebido por Deus pela fé. E depois Deus faz um pacto com ele. Você foi recebido e aceito por Deus pela fé. É pela fé que eu estou te convocando hoje a crer que dias melhores virão, que estas coisas vão passar e que Deus cumprirá a sua promessa. E que como Abraão creu contra a esperança, mesmo vendo que não havia nada favorável, que não havia nada promissor diante dele, mesmo assim ele continuou firme, porque ele sabia em quem ele estava crendo. Você sabe em quem você tem posto a sua confiança? Põe a tua confiança no Senhor. É nele que eu tenho crido. É nele em quem eu tenho esperado. A minha fé deve ser fortalecida nesses tempos de dificuldade. É para isso que a minha fé serve. Para me fortalecer. Para me erguer de entre esta multidão adormecida, de entre essa multidão anestesiada, endurecida pelo problema, que não consegue tirar os olhos da pandemia. Eu quero que você volte os teus olhos para os céus. Volte os teus olhos para o Senhor. Olha para Jesus, autor e consumador da tua fé, da tua salvação. Creia que Ele fará muito mais do que você pediu ou espera. Assim será a sua descendência, Deus disse a Abraão. A palavra foi cumprida. Prova disso é você e eu, nesta noite,
assistindo esse vídeo, não sei que hora você vai ver esta mensagem. Se de dia, se de tarde, se de noite. Seja qual for a hora que você esteja me ouvindo agora, eu quero te dizer que você é filho de Abraão pela fé. Você é o resultado de uma promessa que Deus fez a um homem idoso, que segundo as nossas normas e leis, era incapaz, era improvável de que tudo aquilo se cumprisse. Ele é um milagre vivo. Por isso ele será chamado o Pai da fé. E como nosso Pai, precisamos seguir o seu exemplo. Seja, pois, fortalecido nesse tempo, dando glória a Deus, confiando nele, sabendo que ele, esteja certo disso, cumprirá a sua promessa. Que Deus te abençoe nesse domingo. Que Deus te fortaleça na fé, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a orar comigo agora. Amado Deus, nosso Pai, às vezes titubeamos na fé, às vezes enfraquecemos na fé, às vezes tiramos os olhos de Ti e colocamos as nossas expectativas, o nosso olhar naquilo que não pode ser resolvido por nós e nem por homem algum. E aí a nossa fé, meu Deus, enfraquece. O convite da Tua palavra hoje é para que nós possamos olhar para aquele que pode todas as coisas. É que nós possamos tirar os nossos olhos da nossa incapacidade, daquilo que nos limita, e olhar para aquele que é ilimitado. Quero voltar os meus olhos para Ti nesta noite. Pedir por esta pessoa que nos assiste, que nos ouve. Em nome de Jesus, abençoa esta pessoa agora. Fortalece essa pessoa na fé. Ó Deus, em nome de Jesus, repreende toda ansiedade, toda depressão, todo mal, toda angústia que tem tomado esta pessoa. Tira toda incerteza e incredulidade. Reveste esta pessoa nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima.